Quais são os requisitos do título executivo? É o que eu vou responder para vocês. Olá, meu nome é Denis Madeira, bem-vindo, bem-vinda. Bom, quais são os requisitos do título executivo? Primeiro a gente tem que saber o seguinte: nulla executio sine titulo. Não há execução sem título. Toda execução tem que ser aparelhada. O que significa? Toda execução tem que conter um título. Ela é aparelhada por um título executivo. Bom, não há execução sem título, nulla executio sine título. E todo título executivo tem que ter previsão legal. Ou seja, a lei tem que dizer quais são os títulos executivos. E a lei diz que existem títulos judiciais e extrajudiciais. Títulos que são quase sempre emanados pelo órgão judiciário, são os títulos judiciais, tirando a arbitragem, a sentença arbitral, embora não seja emanada pelo órgão do judiciário, e sim pelo árbitro, mas ela tem status de título executivo judicial. Mas existem também os títulos extrajudiciais, os títulos que não são emitidos pelo Poder Judiciário. Por exemplo, o cheque, a duplicata, a nota promissória, o contrato, a escritura, são títulos que não é o judiciário, não é o juiz que prolata, por exemplo, que elabora esse título executivo. Então, repetindo, toda execução tem que ser aparelhada por um título executivo. Se um dia você chegar numa audiência e aí o juiz perguntar assim: doutor, doutora, essa execução é aparelhada? Você tem que ler assim: peraí, ele está perguntando se tem um título. E aí eu vou responder: sim, tem um título, é a nota promissória, é a duplicata, é o contrato. Você fala qual que é o título, não é isso? Então, se perguntarem para você se a execução é aparelhada, é simplesmente isso, está perguntando se contém um título. Bom, então, toda execução tem que ser aparelhada por um título executivo. O título executivo tem que ter previsão legal e o título executivo pode ser judicial ou extrajudicial. Pois bem, e aí a pergunta desse vídeo é: quais são os requisitos do título executivo? Que são só 3: a certeza, a liquidez e a exigibilidade. Porque todo título executivo tem que ser líquido, certo e exigível. Esses são os 3 requisitos do título executivo. Eu não vou entrar aqui na famosa polêmica entre Francesco Carnelutti e Enrico Tullio Lieberman. A famosa polêmica que o Lieberman, inclusive ainda jovem, discutindo na Rivista di Diritto Processuale italiana, brigando com o Carnelutti por conta da teoria do título executivo. O Lieberman defendendo a teoria do ato e o Carnelutti defendendo a teoria documental. Houve uma briga entre os dois teórica que inclusive chegou às vias a situação de uma antipatia pessoal no início. Logo depois eles se realinharam e se tornaram amigos, mas houve um confronto entre os dois. O Lieberman defendendo a teoria do ato e o Carnelutti defendendo a teoria documental. Eu entendo até que no Brasil o Carnelutti venceu essa batalha aí. Então eu não vou falar sobre isso. Se quiserem depois, basta me comunicar que eu gravo um vídeo para vocês explicando qual foi o embate, como é que foi esse embate entre Lieberman e Carnelutti. Bom, qual que é a questão? Toda execução no Brasil tem que ser aparelhada pelo título, como eu falei, e esse título tem que ser líquido, certo e exigível. O que quer dizer a certeza do título executivo? A certeza do título executivo quer dizer que todo título tem que conter expressamente qual que é a obrigação devida. Se é uma obrigação de fazer, no caso de um contrato, por exemplo, se é uma obrigação de entrega de coisa, se é uma obrigação de pagamento de quantia certa. Então tem que mencionar de forma expressa qual é a obrigação devida. Então, além da existência do título em si, que dá essa certeza, o título tem que conter a obrigação devida. Então, tem que pagar determinado valor, tem que entregar determinada coisa, tem que fazer ou deixar de fazer alguma coisa, então tem que ter a obrigação. Essa é a certeza. Tem que conter expressamente no título. A exigibilidade da obrigação tem a ver com a inexistência de termo ou condição. Falando em outras palavras, o título já tem que estar vencido, a obrigação já tem que ter sido descumprida, ou porque ela tinha um prazo e o devedor não cumpriu a obrigação, ou porque tinha uma condição e aí essa condição foi preenchida e aí a pessoa pôde, por exemplo,
exigir a obrigação. Então, se você disser assim, por exemplo, no dia que a seleção brasileira for decacampeã mundial, eu doarei a minha casa para a instituição de caridade. É uma condição, né? Para que você possa exigir que a casa seja doada, a seleção brasileira tem que ser decacampeã mundial. Estou dando um exemplo absurdo aqui, mas é uma condição. Quer dizer, uma condição deve ser preenchida para que se exija a obrigação. Então, a existência de uma condição impede a exigibilidade. Se não há nenhuma condição, mas todas as condições já foram preenchidas, aí você pode exigir o cumprimento da obrigação. Agora, o exemplo mais comum não é a existência de uma condição, e sim a existência de um termo, ou seja, uma data específica. Então, você tem que cumprir determinada obrigação em determinada data. Então, se chegou a data e a pessoa não cumpriu a obrigação, você pode exigir o cumprimento da obrigação constante no título executivo. Então, a exigibilidade é a inexistência de termo ou de condição. Para você exigir o que está no título, a data, né, o termo já tem que ter sido alcançado e a condição não deve mais existir, ela já foi preenchida. O último requisito é a liquidez. Aí na liquidez tem um detalhe. Se for título judicial, é possível a emissão de uma sentença, a prolatação de uma sentença ilíquida. Em que casos? Em casos de pedido genérico. A gente sabe que os pedidos genéricos só podem ser feitos em 3 casos. No caso das ações universais, no caso de quando depende de um ato do réu, e no caso de quando você não tem condições de afirmar a extensão do dano. Então, esses 3 casos, tem um vídeo específico que eu gravei especificamente sobre pedido genérico. Dessas 3 hipóteses, você pode fazer um pedido indeterminado, um pedido genérico, em que você não vai quantificar o valor. Mas, tirando essa hipótese de pedido genérico, todo título executivo, ele tem que ser líquido. Mas, no caso da sentença, é o único título executivo em que se pode ter uma sentença ilíquida. E no caso de sentença ilíquida, existe um procedimento específico, uma fase procedimental específica, que serve justamente para se apurar o quantum de beatur, o valor. E esse procedimento se chama liquidação de sentença. Então, deixando claro aqui, para não ficar confusa a explicação, o título deve ser líquido, certo e exigível. Mas quanto à liquidez, é possível que o título judicial, sentença, seja ilíquido. Quando que ele pode ser ilíquido? Quando o autor tiver feito um pedido genérico. Quando o autor tiver feito um pedido genérico, são essas 3 hipóteses que eu já mencionei para vocês, aí é possível que o juiz dê uma sentença ilíquida. E se ele der uma sentença ilíquida que não tem valor, né, que não foi especificada a obrigação, é possível que você instaure o procedimento de liquidação de sentença, que na verdade é uma fase para que se apure esse valor. Fora essa hipótese de sentença ilíquida, todos os demais títulos executivos devem ser líquidos. Quer dizer, tem que ter o quantum de beatur, o valor devido, o objeto devido à especificação. Se for obrigação de entrega de coisa, tem que saber qual que é a coisa que deve ser entregue. Se for obrigação de fazer, qual que é a obrigação que deve ser especificamente feita. No caso dos títulos extrajudiciais, não se pode ter em nenhuma hipótese títulos extrajudiciais ilíquidos. Seria um defeito do título que impediria a execução. O único título executivo que pode ser ilíquido, repito, é a sentença, o título judicial, em que, no caso, a sentença é um acordo, né? Um título judicial em que se tenha feito no procedimento pedido genérico. Bom, então esses são os 3 títulos, os 3 requisitos do título executivo: a certeza, a exigibilidade e a liquidez. É muito importante que vocês saibam disso, para que vocês, na hora do ajuizamento da ação, analisem a natureza do título executivo para saber se ele contém esses 3 requisitos. Se não tiver esses 3 requisitos, das duas umas. Ou vocês não podem ajuizar a ação de execução, como o professor Araquém de Assis diz, né? O título executivo é o bilhete de ingresso na execução. Se você não tiver esse bilhete de ingresso, você não consegue instaurar o procedimento executivo. Então, das duas uma. Ou você deixa de ajuizar a ação de execução porque está faltando requisito,
Ou então, no caso específico de sentença de título judicial ilíquido, você instaura o procedimento de liquidação de sentença. Espero que tenha sido claro. Se não ficou, basta me pedir esclarecimento que eu trago esse esclarecimento para vocês. Ok? Um abraço e até mais.